Olá, professores dos juvenis, tudo bem? Estamos aqui para compartilharmos algumas ideias sobre as lições que serão estudadas durante esse trimestre. Será um grande prazer crescermos juntos nas histórias, na viagem, na peregrinação de alguns personagens bíblicos. Como todos vocês conhecem, nós temos trabalhado o Elo da Graça. E para esse trimestre, nós iremos iniciar as 4 lições do Elo da Graça, o primeiro mês, o mês de julho, com a dinâmica da comunidade. E a mensagem central é: refletimos o amor de Deus em nossa família. E esta família, que nós iremos estudar por 4 sábados, é a família de Abraão. É uma história, né? É uma história longa, mas com um início surpreendente. A primeira lição, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou fazer uma grande nação da sua família. A segunda lição, no segundo sábado, nós vemos que Abraão e seu sobrinho Ló, que também saiu nessa viagem, tiveram que se separar. Naquela época ele não tinha filhos ainda, né? Ainda não. Apesar de ser uma grande nação, ele ainda estava começando a obedecer e esperar o que Deus tinha preparado para ele. Na terceira lição, nós já vemos alguns problemas surgindo. As famílias são assim, né? De vez em quando tem alguma coisa complicada. E não foi diferente na família de Abraão. Sara e Agar, suas 2 esposas, se desentenderam. E aí partimos para a 4ª lição do primeiro mês, que fala dos 2 filhos de Abraão. Eles também não conviveram por muito tempo juntos, mas eram filhos do patriarca. E quais são as atividades, Samara, sugeridas para iniciarmos com as atividades preparatórias cada sábado e depois para fixarmos o estudo da lição, o vivenciando e o compartilhando? Olha, Elvia, nós temos bastante coisa aqui. Vamos lá. Para as atividades preparatórias, nós trouxemos aqui essa caixinha. Você sabe que, como na família de Abraão, na nossa também, acontecem várias coisas que às vezes deixam a gente triste, às vezes nos faz mais feliz, enfim. Colocamos aqui alguns acontecimentos que pode acontecer, ou aconteceram, ou que pode acontecer numa família normal. Então, cada sábado, tem vários aqui, cada sábado a professora vai pedir para algum juvenil tirar um acontecimento e entre eles vão discutir o que isso repercutiu, se aconteceu com algum deles, o que isso repercutiu. Vamos supor aqui, nós colocamos aqui alguns, primeiro aqui, nascimento dos filhos. Bom, o filho nasce, um irmãozinho, no caso dele, né, se nasceu uma irmãzinha, um irmãozinho, enfim. O que isso repercutiu na família? Como repercutiu? Foi bem aceito? Os pais ficaram felizes? Enfim. A espera desse bebê também. O que isso, qual a repercussão que isso teve dentro da família? Né? Uma outra coisa que colocamos aqui, deixa eu ver, formatura. Um irmão que se formou, ou mesmo a mãe ou o pai que estavam fazendo um curso, né, e se formaram, enfim, o que isso trouxe para a família? Sentimentos, né? Exatamente. Que a família experimentou em diversas situações. Exatamente, são coisas boas e coisas ruins. Nós colocamos aqui alguns acontecimentos bons e ruins para que sejam discutidos, para que eles tenham assim, noção do como que é uma família normal. Na família normal não acontece só coisas boas. Como reagem os Exatamente. membros. Essas são as atividades preparatórias. Então, para cada sábado vai ser tirada uma situação que pode acontecer ou já aconteceu na família. E, Elvia, para fixar as histórias, as histórias de Abraão, nós trouxemos como sugestão esta árvore genealógica. Essa daqui é em MDF, pirografada, muito bonita, por sinal, né? Nós vamos trabalhar, Elvia, com a seguinte proposta. Cada sábado que for se tratando do assunto de um membro da família, nós vamos colocando as plaquetinhas. Neste caso aqui, começa com Abraão, né? Sim. Abraão. Abraão é o pai a base dessa grande família. Exatamente. Exatamente. Na segunda lição, parece que trata de Abraão e Ló que se separam. Seu sobrinho. Né? Sim. Seu sobrinho. Na terceira, fala de Agar As e duas Sara, as esposas. 2 esposas, mas Agar não entra na árvore genealógica, somente Sara. Então, daí você pode acrescentar essa plaquetinha também.
Bom, a base da árvore está formada. Depois ele vai falando, à medida que vai falando sobre mais alguns membros da família, você vai colocando. E mesmo que aqui tem alguns membros que não vão constar na lição, mas é o ideal você mostrar para eles mais ou menos como se forma uma árvore genealógica, porque ele também vai fazer isso na sua casa. Neste caso aqui, né, Abraão e Sara tiveram seu filho Isaque, né, que casou com Rebeca. E assim por diante, você vai colocando as plaquetinhas. Aqui nós temos os personagens os filhos desta família. Exatamente. Não é? Jacó, Esaú, Jacó casou com Lia, com Raquel. Enfim, cada sábado vai mostrando, vai complementando, vai completando essa árvore genealógica. Bom, essa daqui é em MDF, mas nós também temos outras sugestões. Outras sugestões. Sim. Neste caso aqui, olha que legal, fazer uma árvore em 3D. Assim, em 3D, em EVA, né? Fazer todo um cenário bem bonito. E nós podemos também usar as mesmas plaquinhas que usamos para a árvore, não é? Em MDF, usar aqui também com os membros das histórias à medida que a história vai se desenrolando. Exatamente. Outra sugestão também é isso daqui. Essa árvore aqui também em EVA, né? Chapadinha. Mas assim, olha, Elvia, o ideal também, se a professora entregar para cada juvenil uma árvore, essa daqui também é o mesmo estilo dessa daqui, né, em MDF, pirografada, e aqui tem as plaquetinhas e ele vai colocando aqui. Mas isso daqui já é a árvore dele, da família dele. E vai ser muito interessante, Elvia. Sabe por quê? Ele vai poder sentar com seus pais e seus pais vão poder contar histórias dos avós, inclusive o mês de julho é comemorado o dia do vovô e da vovó, dos avós, né? Exatamente, ele vai construir uma árvore maravilhosa, né? E vai saber de coisas muito interessantes. Isso é o convívio familiar. A aproximação da família. Exatamente. Então, esse estudo que ele teve durante um mês vai poder ser vivenciado dentro do lar dele. Sim. Nós também, Elvia, temos aqui como sugestão para a árvore individual dele, né? Esse material aqui em EVA. E ele vai colocar ali também os personagens das suas famílias, exatamente, né? Umas plaquetinhas em papel, ele pode colocar o nome do pai, da mãe, Sim. Né? Se ele tiver irmãos, enfim. Isso aqui também nós vamos colocar ali no anexo, né? Outras sugestões de árvore genealógica que pode ser dado para eles, para complementarem lá na sua casa. Então, Elvia, e para o próximo mês, o que a gente vai tratar? Que assunto nós vamos tratar? Que dinâmica nós vamos usar? Nós vamos para o mês de agosto e a dinâmica sugerida para o Elo da Graça do mês de agosto é a dinâmica do serviço. A mensagem central é a seguinte: servimos a obedecer e ajudar. Como sabemos, serviço se refere a pessoas que não são próximas a nós. Como a nossa família, como nós tratamos no primeiro Exatamente. mês, né? As histórias que nós iremos trabalhar são histórias de Jesus e Paulo. Bom exemplo de serviço, né? Exatamente. Na primeira lição, é como os escravos, como os trabalhadores cristãos devem se relacionar com os seus patrões. E isso a gente pode trazer para hoje também, né? Exatamente. Foi Paulo que escreveu naquele tempo, mas pode ser usado e deve ser usado para o nosso convívio hoje em dia, não é? A segunda semana nós iremos ao contrário, o relacionamento dos patrões com os seus escravos, como eles devem ser tratados com bondade, não é? Que legal. E isso aqui, Dons, o que é? Essa é a terceira lição. Ela vai falar sobre os talentos que Deus designou a cada um de nós. Elvia, lembrando que cada um recebeu pelo menos um dom, um talento. Talvez não tenha descoberto ainda qual seria o seu talento, mas cada um de nós temos um talento. E durante esse mês nós vamos ter que descobrir. A professora vai ter que achar alguma forma de descobrir o dom o talento que cada juvenil tem, né? Recebeu de Deus. E na quarta semana nós iremos trabalhar como Paulo, mesmo em situações de risco, mesmo passando por perseguições e perigos de morte, não parou de testemunhar por Jesus. Isso é muito importante para o juvenil. Ele precisa, para todos nós, né? Mas nesse momento para o juvenil, ele precisa testemunhar. Isso é importantíssimo, né? Exatamente. E aí nós temos algumas coisas que podemos sugerir para que seja mais eficaz esse ensino e a fixação do mesmo. Elvia, eu tenho aqui, para atividades preparatórias, lembra a gente ia preparar um coração? Esse daqui, no caso, é um coração de madeira. E aqui diz assim: amor incondicional é. Ai, Elvia, amor incondicional é. Porque é muito fácil a gente amar
aquelas pessoas que são fáceis de ser amadas, não é? Mas aqui a lição é trazer, porque aqui eu acho até que aborda esses dois temas aqui, do servo para o patrão e o patrão com o servo, né? Porque às vezes há desentendimento e a criança e o juvenil precisa entender que mesmo havendo desentendimento, mesmo havendo pessoas que às vezes nos prejudicam, nós precisamos amá-las. Amá-los também, apesar de, não é? Então, neste momento, nas atividades preparatórias, os professores podem fazer assim, dá para cada um deles, pode ser esse daqui, essa caixinha aqui, MDF, ou até mesmo nesses em EVA, né, Elvia? Amor incondicional o que é um amor incondicional para ele? O que aconteceu, de repente, durante aquela semana, né, para que ele possa dizer assim, olha, não foi fácil, aquela pessoa me fez mal, um amigo falou mal de mim, o meu irmão bagunçou as minhas coisas, riscou o meu caderno. Ai, amar é difícil. Pois é, mas o amor incondicional é isso daí, é amar aqueles que a gente julga que não devem ser amados. Que não merecem aos nossos olhos. Isso é uma atividade, Elvia, muito importante. Porque às vezes a gente aprende que a gente deve amar os nossos amigos, os nossos familiares, também é importante, nós devemos fazer isso. Mas amor incondicional é aquele que mostra, que ensina que nós devemos amar a todos. É o amor que Cristo demonstrou por nós, não é? Tá, e quando a gente for trabalhar sobre dons, Elvia, eu achei muito interessante isso daqui. Esse potinho aqui, que pode ser entregue, isso daqui está mais feminino, pode, né, para as meninas, sim, pode ser feito uma caixinha, quem sabe, para os meninos, mas dentro tem o quê? Uma joia! Nossa! O que diamante, significa, né, isto? Ai, o professor precisa passar para o seu aluno que o dom é um dom precioso, é uma joia preciosa que ele recebe de Deus. E a gente não pega uma joia e joga no lixo. De qualquer jeito. Mas eu fico pensando, Elvia, como que um juvenil tão pequeno, com uma idade tão tenra assim, ele já consegue desenvolver seu dom? O objetivo é que ele entenda que a capacidade de fazer algo grandioso não está nele, mas foi um presente que Deus o deu. E uma joia, a gente não joga por aí, a gente guarda num lugar de destaque. O dom é uma joia. E pode ser cantar, pode ser falar, pode ser testemunhar. Ajudar o próximo, exatamente, envolver-se em atividades missionárias. Mas se caso, o professor não puder comprar uma coisinha dessa, o que pode ser feito? Ele pode usar um cartão em papel também. Que legal. Aquela joia, onde ele levar lá em casa, no lugar, no quarto, onde ele vai deixar, ele vai sempre lembrar que ele tem um dom. E esta forma de fixar este conteúdo, ele vai escrever ali o dom que Deus o concedeu. Uhum. Mas e se ele não souber, de repente, né, é difícil, eu não sei o que você gosta de fazer, o que você acha fácil fazer e que as pessoas percebem que você tem facilidade de fazer. Ao longo desse mês, ele vai orar e vai descobrir isso. E vai conseguir relatar ali. E se ele não descobriu, ele vai pedir que Deus o mostre para ele também. E para fechar o segundo mês, o mês de agosto, no fim do trimestre, quando ele tiver passado por todas as histórias que destacam essas ações, eles vão colocar os nomes deles neste mural, significando que eles se decidiram a praticar esses atos na vida dele com os seus semelhantes, com aqueles que o rodeiam também. Importante lembrar, Elvia, que o professor também deve colocar o seu nome aqui. Exatamente, não somente os juvenis, mas também o nome do professor. É uma decisão da classe. Né? Uma decisão da classe. Com certeza. Bom, passamos julho, agosto, vamos para setembro. O que nós temos para setembro? Chegamos ao mês de setembro. O último mês do trimestre. Que novamente trabalharemos outra dinâmica do Elo da Graça, dessa vez adoração. Histórias de adoração. As lições que compreendem são as lições de 9 a 12. E a mensagem central é: a presença de Deus transforma a nossa vida, é isso? Exatamente. Para esse trimestre nós temos personagens muito legais. Eu amo esses personagens. São as histórias de Daniel. E seus amigos, né? E seus amigos. A primeira semana será a história quando Daniel e seus amigos resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe, Elvia, é muito importante esse assunto sobre alimentação. Porque eles estão numa idade que gostam só de comer coisinhas ruins, né? Salgadinho, refrigerante, doce, enfim.
E esta lição vai trazer um fator muito importante da alimentação, da escolha da alimentação natural para o bom desenvolvimento, tanto físico quanto espiritual. As escolhas né? saudáveis. Escolhas Isso saudáveis. vai moldar hábitos para a vida toda. Com certeza, não é? com certeza. A segunda semana, nós vamos ver a história quando os amigos de Daniel resolveram permanecer fiéis a Deus, mesmo com risco de morte, e não se inclinaram diante da estátua, e passaram pela experiência da fornalha de fogo. E outra lição importante, porque às vezes os próprios juvenis podem passar por alguma situação que não é nem comparado, nada comparado ao que Daniel e os seus amigos passaram, e às vezes eles cedem, né? Eles não são firmes naquilo que eles acreditam, que eles aprenderam de seus pais. A terceira semana, nós iremos estudar a história de um rei orgulhoso. Ixi. Ele se achava o dono do mundo. E por Ele ter se achava o cara. tanta riqueza, tanta sabedoria, né, tantos bens, ele quis dizer que tudo veio da sua mão, com o seu esforço ele conseguiu isso. E ele teve que passar por uma lição muito humilde, muito humilhante, a fim de reconhecer no final da história que tudo pertence a Deus. Até o lugar onde ele estava, até a posição de rei, ele não era dele mesmo, isso pertencia a Deus. Foi uma dádiva de Deus para ele. E a última lição? A última lição, nós vamos trabalhar exatamente a fidelidade de Daniel, com risco de vida novamente, dessa vez na Cova dos Leões. Ah, isso é muito interessante. E permaneceu fiel a Deus. E o que a gente pode usar para as atividades preparatórias e para fixar essas histórias na mente dos juvenis lá na sala? Então, como se trata de adoração, e nesta fase, eles têm muita coisa, muitas coisinhas que podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Prioridades. Então, nós fizemos aqui um coração, também em MDF, né? Nós trouxemos aqui essa sugestão, no meio aqui, o rosto de Jesus, e algumas coisas que podem se tornar motivo de adoração deles. Colocamos amigos, porque às vezes os amigos se tornam o Deus. Tomam o tempo, não é? Exatamente, o lugar de Deus. A prioridade. Internet, isso é quase que geral, né? Não só dos juvenis, dos adultos também. Também. Jogos, roupas e tênis. Às vezes valorizar coisas, né? Exatamente. Ter coisas. TV, passar muito tempo diante da TV e ter pouco tempo ou nenhum com Cristo, né? Com Jesus. Leitura, algumas leituras impróprias que eles gostam, né? Férias, dormir, eles estão na fase de dormir muito, né? Dormem muito e esquecem de passar mais tempo com Deus. Então, nós temos aqui essa sugestão em MDF, ok? Essa pequenininha também que eles podem levar para casa, o professor pode fazer. Temos também a sugestão em EVA, ok? Aqui com todas as coisas que podem roubar substituir o tempo, né? o amor coração do seu coração. Exatamente, né? Mas a mensagem central desta dinâmica é que é um jogo. O coração só vai estar completo se houver a peça principal. Que é Jesus. Que dentro a dele. peça-chave, né? Não é? Mas para fixar essas histórias importantíssimas, porque a adoração é a base de tudo, né? Nós precisamos definir quem nós adoramos. Nós trouxemos aqui, Elvia, um termômetro, um modelo de termômetro, né? Isso daqui foi representando as escolhas. Exatamente. Que eles vão fazer. Isso daqui, esse material aqui não é vidro, é acrílico. Acrílico, né? Colocamos aqui na base Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os amigos de Daniel. Saúde, fidelidade, porque primeiro eles foram fiéis nas escolhas com relação à alimentação. Isso é muito importante, né? Eles foram fiéis na prova de fogo. Exatamente, mostrar quem eles adoravam. Parou aqui no orgulho e a confiança. Então, para que nós fizemos isso? A sugestão é que você cada sábado, né? À medida que vão se desenrolando os acontecimentos das histórias, porque elas são sequências, né? Uma da outra. Então, para o primeiro sábado, você vai colocar o termômetro. Ele vai até ali. As escolhas da né? saúde. Vamos colocar até a saúde aqui. Que foi quando eles resolveram não se contaminar. Lembrando, Elvia, que eles precisam chegar aqui. Perto de Jesus, a perfeição. Então, à medida, a cada sábado que forem tratando, o professor vai enchendo o termômetro vai ficando cheio, mas vai parar aqui no orgulho.
Aqui ele sobe? Não, porque uma atitude orgulhosa não condiz com um cristão. Mas ainda bem que Nabucodonosor se arrependeu. No final ele teve um encontro, né? Então, para o outro sábado, no caso no quarto sábado, vai ser a confiança que Daniel e vai chegar até lá perto de Jesus. Olha só, que lindo. Esse daqui é essa sugestão. Você pode trabalhar com isso daqui, fazer um acrílico, isso daqui você manda colar, cortar os pedaços, colar, né? Enfim, mas nós também trouxemos outra sugestão. Uma outra sugestão. É a sugestão... O termômetro em EVA, em EVA, né? Termômetro de escolhas. E a cada sábado, a coluna também vai subindo de acordo com a experiência da história que vai sendo narrada. Exatamente. Então, Elvia, passamos já os 12 sábados, mas falta um ainda, o 13º sábado. Falta o 13º sábado, que é o sábado especial. Vamos trabalhar sobre o quê? Nós estaremos terminando a última história de Daniel. Já mais para o fim do seu livro, quando ele recebeu de Deus um presente maravilhoso. Foram as visões para o tempo do fim. Que interessante. A princípio, Daniel ficou até surpreso, porque ele não entendeu muita coisa do que foi revelado para ele. Mas Deus disse, não, Daniel, não é para você, mas guarde o que está escrito aí, que é para algum momento especial. E este momento, Samara, é o momento em que nós vivemos. Então é importante, todo esse trimestre, trabalhamos com comunidade, serviço, adoração e graça. E agora, fechando com essas lições maravilhosas de Daniel, porque é um personagem, seus amigos, um personagem fantástico, onde mostra que a verdadeira adoração tem que ser feita a Deus, porque isso vai determinar o nosso futuro, assim como ele viu, né, nessas visões. Né? Em que lado estaremos quando todas as coisas começarem a acontecer. E para esse sábado, que atividade, o último sábado, que atividade nós poderíamos fazer, Elvia? Bom, tem coisa boa aí. Este sábado também é a comemoração pelo batismo dos juvenis, que vai acontecer na primavera, não é? Em setembro. Isso mesmo, eles estarão fazendo as escolhas corretas, entregando sua vida a Jesus. E nós pensamos, para fechar o 13º sábado, com algo muito especial. Bolar para os juvenis uma confraternização, pode ser um almoço, pode ser um lanche à tarde, um lanche saudável. Que legal, porque foi uma das coisas que Daniel e seus amigos fizeram, né? Escolher coisas saudáveis para o seu corpo. Foi a primeira escolha que ele fez quando chegou em Babilônia, foi exatamente isso. Sim. Começou com a alimentação, sim, não é mesmo? E nesta fase onde eles comem muitas coisas, como nós já falamos aqui, não gostam muito de comidas muito saudáveis, claro, tem um ou outro até que come, mas a maioria não gosta muito, seria muito importante o professor elaborar esse cardápio. Nós temos uma sugestão aqui, nós colocamos aqui, mas uma coisa assim que chamasse atenção. Né, apetitosa. Dele. Gostosa, né? Além desse cardápio que nós colocamos aqui, que é maravilhoso, Elvia, nós podíamos também dar a sugestão do lanche, né? Com um cachorro quente com salsicha vegetariana, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque isso também chama atenção, fazer um suco gostoso, enfim, usar a criatividade, tudo dentro de uma alimentação saudável. Não é mesmo? Exatamente. E importante também destacar que, como eles estão chegando à família de Deus através da decisão do batismo, fazer uma festa bonita de recepção como novos membros da igreja, comemorando com essa atividade social também, né? Exatamente. Que não deixa de ser neste sábado. Exatamente, que pode até ser nesse sábado, com o último sábado, o batismo deles, né? Sim. Convidar a família, enfim. Exatamente. Muito bom, Elvia, que Deus possa capacitar os nossos professores para passar esses valores importantíssimos na vida dos juvenis, porque é nessa fase e é dessa fase em diante que eles vão fazer as escolhas mais importantes da vida deles. Não é mesmo? Exatamente. Então, finalizamos aqui o estudo das lições dos 13 sábados do trimestre. E para o próximo bloco, nós iremos trabalhar com os incentivos. Que legal! Com as atividades, com as ideias para lembranças, sugestões para as datas que compõem o trimestre. Ok, Elvia, então vamos lá.